momento agora, nós vamos conhecer como que é feita a ligação entre enzima e substrato. No entanto, durante todos esses estudos que foram feitos sobre enzima, houve nesse processo evolutivo algumas sugestões de como que ocorria essa ligação. E uma delas aconteceu em 1894. Emil Fiedler, ele faz uma sugestão de como que ocorre essa ligação. Ele sugere que existe um alto grau de especificidade das enzimas. E isso fez originar um modelo que ele chama, nessa ocasião, de chave fechadura. Nesse modelo, ele considerou que a enzima ela possui um sítio ativo que é complementar ao substrato. E se nós olharmos bem aqui, ó, esse sítio ativo, ele é um encaixe perfeito para o substrato. Dessa forma, ocorre a ligação, formando o complexo que nós chamamos de enzima-substrato. Quando essa ligação ela é desfeita após a catálise, o que nós vamos observar? O aparecimento dos produtos dessa reação. Mas esse não foi o único modelo proposto. Nós vamos observar que em 1958 foi feita uma nova sugestão sobre como ocorre a ligação da enzima ao substrato. O que nós vamos observar aqui? Esse novo modelo, ele trabalha com a ideia do encaixe induzido. O que significa isso? A enzima e o substrato sofrem conformação para que o encaixe aconteça. Se nós olharmos aqui, ó, esse sítio ativo dessa enzima aqui, ele não é o encaixe perfeito dessa enzima. No entanto, essa enzima vai catalisar a reação com esse substrato. O que acontece para que ocorra essa ligação? Uma mudança na conformação, tanto da enzima quanto do substrato, para que dessa maneira ocorra a ligação enzima-substrato. E é essa mudança na conformação que nós estamos observando aqui, que em 1958 foi chamado de modelo de encaixe induzido. O substrato, então, ele é distorcido para que ocorra a conformação exata no estado de transição. E dessa maneira nós vamos ter quem? O complexo enzima-substrato, apesar desse sítio ativo não ser exatamente o encaixe perfeito do substrato. E aí, quando nós percebemos que ocorre a separação da enzima e o substrato, ela retoma a enzima na sua conformação normal. E o que nós vamos ver aqui como resultado dessa reação? A formação de produtos. Dessa maneira, então, foi proposto que, para que ocorra a ligação enzima-substrato, o modelo que nós observamos que realmente acontece é o modelo proposto em 1858 do encaixe induzido. Então, nós já conhecemos a estrutura da enzima. Nós conhecemos por onde é feito a ligação dessa enzima com o substrato. Como que é feito? Pelo encaixe induzido. Agora, então, nós vamos conhecer os componentes da reação. Nós já conhecemos bem a enzima. Numa reação, além da enzima, nós temos o substrato, que está aqui representado por essas duas formas aqui, em verde e em lilás.
os substratos dessa reação. Nós vimos que para que ocorra a ligação enzima-substrato, é necessário que ambos mudem a sua conformação, porque aí dessa forma nós vamos ter o que nós chamamos de complexo enzima-substrato. E ao final da reação, nós vamos ver a enzima intacta e como resultado os produtos formados nessa reação. Bom, então depois de nós entendermos como que ocorre a ligação enzima-substrato e nós conhecermos esses componentes, vamos entender como que a reação ela acontece. Mesmo porque eu chamei atenção para vocês que uma das características que as enzimas têm é que elas catalisam uma reação com menor energia de ativação. Vamos entender como que isso acontece. Para isso, nós temos aqui, ó, atividade catalítica das enzimas representada em um gráfico. Nesse eixo do gráfico, nós temos a energia de ativação dessa reação e aqui a coordenada da reação, ou seja, o caminho que essa reação vai percorrer. Qual é a reação? Quais os reagentes envolvidos nessa reação, nesse exemplo que eu vou dar aqui para vocês? Nós vamos reagir C6H2O6 mais oxigênio, glicose mais oxigênio. Esses são os reagentes dessa reação. Só que essa reação, ela vai acontecer em duas condições diferentes. Ela vai acontecer com a presença da enzima, e para isso está sendo representado aqui esse traçado em azul, e sem a presença da enzima, que está sendo representado aqui em vermelho. O que nós observamos já de início? Nós observamos que a reação com ou sem a enzima, ela vai acontecer. Nós vamos ter, a partir dela, a liberação do produto. Indiferente se estiver com a presença da enzima ou sem a presença da enzima. Mas então, qual é a diferença que nós vamos observar aqui? Vamos analisar agora a energia de ativação sem a enzima. Quando nós analisamos a energia de ativação sem a enzima, nós vamos observar que o gasto de energia é esse daqui, representado por esse eixo aqui. E quando nós analisamos com a presença da enzima, nós vamos ver que nós temos esse gasto de energia com a presença da enzima. E aqui ele ainda faz, ó, um eixo aqui que é a energia total liberada na reação. Quando nós olhamos esse gasto de energia aqui, nós percebemos que com a presença da enzima, a reação ela acontece com menor gasto de energia. E sem a presença da enzima, a reação ela acontece com maior gasto de energia. Isso para mostrar para vocês que a enzima, ela não altera o estado de equilíbrio da reação. Não alterando, ela vai ter um menor gasto de energia. Isso porque a constante de equilíbrio dessa reação não é afetada pela enzima. Então, dessa maneira aqui, nós observamos que com a presença da enzima, ocorre o menor gasto de energia numa reação catalisada. Agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque quando nós falamos de eficiência de uma enzima, eu disse para vocês que para que uma enzima seja eficiente, as condições elas precisam estar altamente favoráveis.
quais são essas condições? A primeira condição que eu vou mostrar aqui para vocês se refere ao pH. Aqui nós temos um gráfico, que nesse eixo nós temos a velocidade da reação e aqui o efeito do pH. Quando nós analisamos esse gráfico, fica nítido para nós que o comportamento da grande maioria das enzimas ocorre da seguinte maneira: quanto maior o pH, maior a velocidade da reação. No entanto, é necessário que a gente perceba que existe um pH ideal, um pH ótimo, no qual, a partir dele, para as enzimas, por mais que ocorra o aumento do pH, nós já não vamos ter o mesmo efeito em termos de velocidade de reação. Muito pelo contrário. Nós observamos que a partir de um pH ideal, que é considerado um pH ótimo, vai fazer com que a velocidade dessa reação ela diminua. Então, o que nós observamos em relação ao pH? O efeito do pH sobre a enzima deve-se às variações do estado de ionização dos componentes do sistema à medida que o pH ele vai variar. Nós vamos observar também que a estabilidade da enzima ao pH depende de algumas condições. Por exemplo, depende da própria temperatura, depende da força iônica, da natureza química do tampão envolvido ali, da concentração de íons metálicos contaminantes, da própria concentração do substrato ou dos cofatores que essa enzima precisa e até mesmo da concentração dessa enzima. Já quando nós analisamos a temperatura, nós vamos observar que o gráfico é semelhante ao do pH. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Mas nós também percebemos que para a temperatura existe uma temperatura que é chamada de temperatura ótima para cada enzima. Que a partir de então, o que nós observamos? Que o aumento da temperatura a partir da temperatura ótima faz com que a velocidade da reação seja reduzida. Quando nós temos o aumento da temperatura, nós vamos observar dois efeitos. A taxa da reação aumenta, como nós observamos na grande maioria das reações. E nós observamos isso aqui, ó. Aqui, aumenta mesmo. E a estabilidade da proteína decresce devido à desativação térmica. E essa desativação térmica vai acontecer a partir de quando? A partir dessa temperatura ótima. O que nós vamos observar, então, para o efeito da temperatura sobre a enzima? A temperatura ótima, para que a enzima ela atinja a sua atividade máxima, é aquela temperatura máxima na qual essa enzima ela possui uma atividade constante por um determinado período. É o qual essa temperatura não compromete a atividade dessa enzima, de modo que ela possa desnaturar essa enzima. Nós vamos ver que o efeito da temperatura vai depender, assim como o pH, né, depende de várias condições. Nós vamos ver que a temperatura depende do pH, da força iônica do meio, da presença ou ausência de ligantes. Nós vamos observar que o aumento da velocidade da reação, devido à temperatura, ele é compensado pela perda de atividade catalítica devido à desnaturação térmica que essa enzima sofre em condições do meio. Aqui então nós temos um outro fator, que é a própria concentração da enzima. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o efeito da concentração da enzima sobre a velocidade da reação. Aqui nesse eixo nós temos a quantidade de substrato transformada
e aqui nós temos o tempo de reação. Aqui ele está mostrando para nós o aumento da concentração da enzima e do lado de cá ele está mostrando para nós o efeito da velocidade em função dessa concentração dessa enzima. O que nós estamos observando aqui? Nós temos 4 enzimas envolvidas aqui nesse processo e que nós observamos que o aumento da concentração das enzimas em uma determinada reação automaticamente provoca o aumento na velocidade da reação. Então, o que nós observamos? Que a velocidade de transformação do substrato em produto vai depender da concentração de enzimas envolvidas nessa reação.